Só não te vejo, tá tudo escuro para mim. Mas você me vê bem? Me ouve bem? Sim. Não tá conseguindo? Não, não te vejo agora. Tava te vendo antes de entrar. E agora? Nadinha. Mas vamos lá. Já tenho bem guardado na memória você. Fica tranquila. Vamos lá. Graça e paz, meu povo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar hoje aqui, né? Falando sobre um tema muito importante, né? Que é vivendo por um propósito maior. Você vive por um propósito maior. Nós vivemos por um propósito maior. Estamos aqui com a nossa irmã Eliane, é uma bênção, né? Mentora de mulheres, pregadora da palavra, escritora, meu Deus, é muito forte. É um prazer, Eli, ter você aqui conosco. Eu creio que Deus já direcionou a palavra para os nossos corações, né? E eu vou estar orando pela sua vida nessa noite para que a gente possa estar ouvindo a palavra de Deus e conversando aqui nessa live. Você que está aí do outro lado, feche seus olhos, vamos estar orando para que Deus possa estar, né, direcionando a nossa irmã Eliane pela palavra que Deus já plantou no coração dela, para que ela possa trazer para as nossas vidas nessa noite. E nunca esqueça que você vive por um propósito maior. E eu creio que Deus não trouxe você aqui nessa live em vão, né? O propósito dessa live é para você ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela pode ser pregada em todo lugar, né? E Deus, ele tem ministrado no meu coração alguns tempos atrás, de estar fazendo aqui live com o propósito de que a palavra de Deus alcance vidas. Então, eu creio que você não entrou aqui em vão. Senhor Deus e amado Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para te agradecer, Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer pela vida da nossa irmã Eliane, te agradecer pela vida de cada um que está aqui presente na live, Pai. Deus, eu creio que o Senhor já tem uma palavra direcionada para os nossos corações, que ela possa, Senhor, alcançar o coração das pessoas que se encontram aqui presentes, que possa, Senhor, no nome de Jesus, surgir efeito, Pai. Ó Deus, eu te apresento nessa noite a vida de cada um. Ó Deus, toma os nossos corações, abre as nossas mentes para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e entender que nós temos um propósito maior, nós vivemos por um propósito maior. E desde já eu já te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para operar no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa Deus te usar, minha irmã. Graça e paz, é uma alegria muito grande estar aqui com você, Dri. E com todos que estão entrando, eu desejo que você tenha o coração muito aberto para ouvir a voz de Deus. Esse é um tema que move a minha vida. Deus fala sempre comigo primeiro, né, moldando aí a minha mente, transformando a minha forma de ser, para que eu não perca os olhos desse propósito maior, né? Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam: Eliane, eu quero saber qual é o propósito de Deus para minha vida, como é que eu sei que eu estou no propósito de Deus? E eu vejo a aflição, porque as pessoas querem de fato conhecer esse propósito para andar nele, né? E a gente vai trazer à luz da palavra aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e eu vou lhe confessar que não é algo simples, não é algo fácil, mas a gente vai encontrar em toda a palavra de Deus, que é essa palavra que transforma a nossa mentalidade, caminho para esse propósito maior, né? Existem, sim, propósitos secundários que vão nos fazer caminhar neste caminho até o propósito maior. Mas existe algo que é acima de tudo, e eu quero muito compartilhar com vocês. Então, você que chegou até aqui, abra sua Bíblia em 1 Pedro, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 4, alguns versículos, e aí a gente vai folhear a Bíblia. As meninas que estão aqui, que fazem parte da mentoria, já estão acostumadas, né? A gente está ali marcando na Bíblia e vendo o que a palavra diz. Se você está comigo, já tenha papel, caneta e Bíblia nas mãos para que a gente possa. Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, coloca aí também, para que a gente, tanto eu quanto a Adriele, possamos de alguma maneira
né, está respondendo, alinhando, orientando. Então, estamos aqui, vamos fazer desta live um grande culto ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sim que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebeste. Somente até aí. E aí a gente já pode ver um pouco sobre a profundidade deste chamado para um propósito maior. E eu já vou logo resolvendo o mistério. O propósito maior é voltar ao princípio, à origem. Como assim, você pode estar me perguntando, né? Lá em Gênesis a gente vai ver na criação do homem, Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Né? O homem que conversava com Deus, o homem que estava no jardim, o homem que tinha um relacionamento, o homem que se permitia ser cuidado por Deus, o homem que vivia em uma atmosfera de santidade, porque Deus é santo, e todo aquele que se relaciona ou que está com ele também precisa ser. Né? Então, o propósito maior é que a gente retorne a esse estado inicial, esse estado original. Mas como? Né? Algo neste meio de caminho aí saiu dos trilhos. Né? E a gente precisa olhar para a nossa vida e entender se nós estamos no caminho ou ainda estamos fora dos trilhos. O pecado vem, né? Lá em Gênesis mesmo tem aí contando essa história: o pecado vem, o inimigo vem, lança a semente do orgulho e tanto homem quanto mulher caem e assim são punidos. O jardim, eles são tirados do jardim. O jardim simbolizando a presença constante de Deus. Agora o homem e a mulher são punidos para longe dessa presença. Mas Deus deixa muito claro que ele tem um propósito quando cria o homem e a mulher, que está lá em Gênesis capítulo 3. E aí você anota para depois você ver, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele vai já falar para a serpente uma coisa que os teólogos chamam de proto-evangelho, que é o protótipo das boas novas. Ou seja, neste versículo Deus vai dizer sobre a vinda de Jesus, né, para realinhar o homem com Deus através do seu sangue. Então, já em Gênesis, Deus já está decretando o propósito maior. Vocês são meus e retornarão a mim pelo sangue de Jesus. Mas a gente vai caminhando e a gente vai vendo que para alcançar esse propósito, o homem precisa ter alguns posicionamentos, e Deus ele é muito claro quando ele vai dizer: olha, o meu propósito é que você venha a mim, você retorne para o começo de tudo, você tenha novamente a minha presença, o jardim seja plantado
implantado dentro de você novamente, né? Eu tenha acesso a você, você saiba que eu quero o melhor para você e por isso você me obedece sem questionar, você é dependente de mim. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é esse e a gente alcança isso através do sangue de Jesus. E não somente isso, Deus tem para nós uma terra prometida e a gente vê ao longo do Antigo Testamento Deus validando essa palavra com Abraão, com Moisés, com Josué, né, sobre essa terra prometida. A gente sabe que o Antigo Testamento ele é espelho de coisas futuras, então, do Novo Testamento, dos dias atuais. Então, quando ele fala de terra prometida, não é somente a terra, espaço territorial ou geográfico, não é essa terra, porção de terra, né? É uma terra maior em que não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, em que a luz de Deus estará todo o tempo ali presente, e por isso não haverá trevas. Então, Deus tem para nós uma terra, e ele prometeu que todo aquele que obedecer a sua palavra, e aí a gente vê em Abraão, né, em Moisés, em Josué, Deus falando muitas vezes sobre isso: se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês atentamente cumprirem o que eu tenho falado, vocês herdarão a terra. E às vezes a gente olha para esses textos e coloca somente os olhos na terra, prometida ali, naquele lugar em que mana leite e mel, mas existe uma terra maior que nós vamos alcançar quando retornarmos ao propósito inicial, né, através do sangue de Jesus. E para retornar a esse propósito, precisamos passar pelo processo de justificação e santificação. E aí, Levítico capítulo 19, versículos 1 e 2, e se você tiver a sua Bíblia aí, eu quero muito que você abra esse texto, e aí eu estou tentando falar em palavras muito breves sobre esse tema, que daria uma linda série, quem sabe aí, Adriele, já fica a minha sugestão, uma linda série, né, de pessoas usadas por Deus trazendo essa palavra. Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2, Deus diz assim a palavra do Senhor: então Deus falou a Moisés e lhe ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhe dirás: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, dentro da caminhada deste propósito que é retorno às origens, retorno à presença e que vai culminar em nós alcançarmos essa terra prometida, tem aí um processo. E a gente só começa aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Aceitando este plano de Deus, esta porta. Por isso Jesus fala: eu sou a porta, né? Então, quando nós passamos por essa porta, nós aceitamos a Jesus, nós começamos a olhar para nós e entender que nós dependemos e precisamos dele. Agora a gente está passando pela porta. E algo de muito especial passa em nós. Nós passamos e começamos a caminhar numa caminhada de santidade. E dentro desse processo, que não é um processo humano somente, existe aí um selo que é colocado em nós, como estes que vão herdar a terra. Pessoas que entenderam o propósito, pessoas que não olham somente para a Terra, planeta Terra, mas entendem que não somos daqui, que estamos aqui de passagem, mais uma vez trazendo essa simbologia aí, descrita com o povo de Israel passando o deserto, passando o Mar Vermelho para alcançar a terra. Então nós, como o povo, geração eleita, como o texto base que nós lemos, geração eleita, então nós fomos eleitos por Deus quando aceitamos a Jesus, e em nós é colocado um selo, que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que nos consolará, aquele que vai frutificar em nós o caráter de Cristo, nos transformando, já nessa passagem, em cidadãos do céu.
E isso é muito importante, gente, porque a palavra de Deus vai dizer que onde estiver, né, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. A gente vive nessa terra, bênçãos do Senhor nos alcançarão, diz a palavra, se atentamente a gente obedecer a sua voz. Mas é muito interessante que a gente perceba que essa não é a terra que Deus preparou para nós. Nós não somos daqui. A palavra de Deus vai dizer que nós somos cidadãos do céu e já já a gente chega lá. Então é muito importante que a gente perceba que mesmo morando aqui, mesmo trabalhando, mesmo se preocupando, tendo sonhos, enfim, nesta terra, o nosso propósito maior é alcançar o céu. E para isso nós temos aí essas duas etapas anteriores que eu falei para vocês e mais esse processo de santificação, de busca constante. Então, quem tem os olhos e compreendeu que é para além do que vemos, porque o apóstolo Paulo, ele compreendeu isso, deixou registrado nas Escrituras. Ele diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Então, a gente precisa crer, e quem passa pela porta, que é Jesus, quem tem esse momento de conversão, que eu chamo de cair a ficha de fato, né? Esse momento de conversão, de mudança de rota, né? Escamas caem dos olhos, algo de muito sobrenatural acontece dentro da nossa mente, no nosso interior, e a gente agora percebe, compreende que os nossos passos, eles precisam ser para além do que vemos. E a gente, para ir além do que vemos, precisa ter uma vida de constante oração, né? De renúncia, né? De renúncia. E a renúncia é muito difícil, porque quantos manjares, mas Jesus, ele veio como filho de Deus nos ensinar como é ser filho. Ele não veio somente para que a gente se torne filho, mas ele veio para nos ensinar o que é ser filho. E na caminhada de Jesus, ele renunciou muitas coisas, né? Tem um processo aí, quando ele ia começar a sua caminhada ministerial para um propósito maior, Jesus passa 30 anos da sua vida aprendendo, trabalhando, né, vivendo ali, convivendo com sua família, mas chega um momento em que ele precisa agora cumprir aquilo que Deus já determinou lá em Gênesis, né? Que Deus liberou em Gênesis. E agora o Espírito Santo leva ao deserto e ele passa um período de jejum e oração ali, né, se enchendo da graça de Deus, do poder de Deus. Como homem, nós precisamos fazer isso, porque senão a gente não consegue renunciar, a gente não consegue discernir o que é de Deus e o que não é. A gente vai achar que todas as coisas que vêm, né, precisam ser vividas por mim. Né? Carpe diem, aproveite a vida. Se eu estou aqui, eu tenho que, tudo que vem na minha mão, eu vou curtir. Olha, cuidado, né? Tudo que a gente faz gera consequências, e essas consequências podem nos distanciar de Deus. Então, nós que estamos convertidos e buscando o caminho da santidade, precisamos renunciar muita coisa. Jesus renunciou, dentre outras coisas, o poder. O poder deste mundo. A palavra vai dizer que dentre as ofertas que Satanás fez a Jesus, estava ali o reino, o reinado, a soberania neste mundo. E a gente não olha para esse texto com tanta atenção e trazendo para nós. Quantas vezes esses manjares de soberania, de governo dessa terra, vêm até nós através de emprego, através de situações que vão nos colocar acima. Mas a gente precisa ter o discernimento. É Deus que está trazendo para nós? Essa proposta vai me aproximar ou me distanciar de Deus?
eu estou dentro do propósito, Deus quer de fato que eu faça isso. E Jesus estava tão cheio da presença de Deus, porque ali ele estava num relacionamento muito íntimo e apurado com o Senhor, que ele diz, não, eu não quero isso, eu rejeito. Então, a renúncia faz parte de quem está entendendo e quem já tem a mente convertida para um propósito maior. Então, Jesus ele vai renunciar à sua própria vontade, inclusive, como homem, ele vai saber, como filho de Deus, ele vai saber que ele está próximo ali da crucificação, e nesse processo haverá um distanciamento entre Deus e ele, porque ele carregará sobre si os nossos pecados, e Deus é santo, e Jesus torna-se pecado para nos salvar e expiar a nossa culpa, E Jesus orando numa oração muito aflita, ele diz ao Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, Jesus, ele renuncia às suas próprias vontades. E, às vezes, a gente olha para nós e a gente não quer renunciar às nossas próprias vontades. Se a nossa vontade nos desvia do propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor, que é ser santo como ele é, e alcançar o céu, precisamos abrir mão das nossas vontades. Por mais que isso doa. Essa passagem fala que Jesus ele estava em alto nível de sofrimento e o seu suor estava se transformando, inclusive, em sangue. Então, um alto nível de estresse, de ansiedade e de sofrimento. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele foi 100% homem. Foi 100% homem. A gente não pode, de jeito nenhum, invalidar essa verdade. Então, ele agora revestido de todo o poder do alto, ele começa sua caminhada ministerial, capacitando e chamando primeiro pessoas, e Jesus está te chamando. Se você ainda não entrou nessa atmosfera de conversão, eu costumo dizer, se você ainda não está tão doido ao ponto de pensar como eu estou falando, e como a palavra diz, Jesus está te convidando a abandonar muitas coisas e vir para o centro do propósito. E aí a gente vai ver que ele encontra Pedro e diz, vem. E Pedro olha assim e tal, e segue. E ele segue. Mas primeiro Jesus faz aí a manifestação do seu poder através de milagres. O propósito maior de Deus não é apenas o milagre. O milagre é a consequência da presença de Deus. Anote muito isso. O milagre é a consequência da presença de Deus. Onde Deus está, vai acontecer algo sobrenatural. E aí vem cura, vem libertação, vem tudo isso. Então Jesus, ele vai ver a aflição e a frustração de Pedro quando ele sai daquela pesca de uma noite inteira de trabalho árduo e não pesca nada. Então Jesus ordena novamente que ele volte e lance as redes, e Pedro diz, olha, sobre a tua palavra eu vou fazer. Então Pedro já estava observando Jesus. Às vezes a gente está como observador, estamos achando que já estamos dentro do propósito. E nós só estamos atrás de curiar, A gente está ali curiando, vendo. Jesus está ali, a manifestação aconteceu ali. Existe um milagre ali, a gente vai como curioso. A gente até sabe descrever, mas a gente ainda não viveu na pele o que é isso. E aí ele volta maravilhado com a quantidade de peixes que ele consegue pescar. E a Bíblia vai descrever que eram tantos peixes, que as redes até estavam se arrebentando. E ele fica extasiado com aquilo. Quantos de nós não estamos extasiados com os milagres que Deus tem feito em nossas vidas? Só que Jesus, ele não deixou Pedro paralisar no milagre. Não paralise no milagre. Você que está aqui nessa live, não pare no milagre, Deus tem mais para você. E Jesus fala, olha Pedro, não é sobre isso, eu te farei pescador de homens. Deus tem para você um propósito maior do que o milagre apenas. O milagre é a validação de que Deus está ali. Agora você precisa avançar. E tem muitas pessoas que são assim, estão frustradas, tristes, caminham até observando Jesus e quando acontece o milagre, abandonam. Saem do propósito. E novamente
estão debaixo da ira de Deus, afastados daquilo que ele tem de mais precioso para nós, que é paz, a paz da reconciliação. Agora Pedro entende, não paralisa no propósito, ele avança, né? Ele vai com Jesus, mas para onde mesmo? Pedro não sabe. Pedro apenas confia naquele que o chamou. E a gente tem essa questão tão humana, né? Tão humana de querer saber do amanhã, de ter certeza dos passos seguintes. Mas quando a gente entra, né, nessa porta, né, que é Jesus, e a gente começa a viver esse relacionamento mais íntimo com Deus, a gente começa a perceber que se ele ordenou, a gente só tem que ir. Se ele chamou, a gente só tem que ir. Se ele mandou fazer, a gente só tem que fazer. E aí a gente vê isso na vida de Jeremias, né? Do chamado de Jeremias. E eu vou e volto para que vocês tenham uma noção que Antigo e Novo Testamento são Deus purinho. São Deus purinho, alinhando o seu povo para viver algo maior do que o que os olhos veem. E aí Deus, ele chama Jeremias diz, não, eu não, porque eu sou apenas um menino. E ele fala, olha, aquilo que eu colocar em seus lábios, isso você vai falar. Fica tranquilo. Porque eu estou te chamando e eu vou garantir que a missão seja cumprida. Só se coloque à disposição e vá. Foi fácil para Jeremias? Não foi. A tradição judaica vai dizer que Jeremias ele ainda morreu apedrejado. A Bíblia não descreve sobre isso, como Jeremias morreu. Vai até o momento em que ele foi para o Egito com o povo, e aí mostrando, simbolizando a presença de Deus, mesmo quando o povo desobedece, porque Deus disse a Jeremias, diga ao povo que não vá. E o povo fez o quê? Foi. Então, a gente precisa entender que quando Deus nos chama e a gente abre o coração para esse chamado, a gente simplesmente confia nele, como Pedro, como Jeremias, como Josué, como tantos outros. E isso não vai isentar que a gente passe por aflições. Jesus disse, olha, neste mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a gente precisa olhar para a palavra de Jesus venceu e ele disse que estaria comigo. Se ele está comigo, eu sou mais do que vencedor e vencerei também. Só que a gente quer viver o mundo. O problema é esse. E nós não estamos para viver o mundo. Estamos de passagem. E essa passagem revela a presença de Deus em nós e através de nós. Então, agora, Jesus, ele vai dizer, para o povo, olha, queridos, vocês estão me seguindo, vocês estão me ouvindo, vocês estão compreendendo o que é o reino, o que é o propósito, vocês estão experimentando o meu poder, o poder de Deus na vida de vocês, porque em certa feita os discípulos voltaram muito felizes, porque em nome de Jesus expulsavam demônios, pessoas eram curadas, e Jesus diz, olha só o propósito, não se alegrem por isso. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha o propósito maior, o nome está escrito no livro da vida. Então Deus pode estar te usando, mas você não pode sair do centro do propósito. Você tem que lutar com esse processo e neste processo de santificação. Você não pode abrir mão do seu relacionamento com Deus para que você não se frustre no final. A Bíblia vai dizer que muitos vão chegar para ele e dizer, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos e acontecemos, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Você é conhecido por Deus? E é uma pergunta poderosa aí para você refletir. E a gente precisa abrir os nossos olhos, porque muitas vezes a gente parou no milagre, a gente parou, Deus está me usando, eu prego, eu canto, eu profetizo, eu boto a mão, o demônio sai, e a gente começa a viver uma vida aí de qualquer jeito, a gente abandona o relacionamento com Deus, e ele está dizendo, cuidado, o propósito maior é salvação da tua alma. Como é que está a tua alma? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida referente ao chamado? Vem e segue-me.
Mas não somente isso. Quando a gente entende o propósito, quando a gente aceita o chamado, quando a gente leva muito a sério o processo de santificação, agora a gente é feito cooperador no ministério da reconciliação. Agora, Deus, ele alista a mim e a você para proclamarmos Jesus, para que outras pessoas possam conhecer esta palavra que liberta, possam passar pela porta, possam ser justificados e também caminhar conosco no processo de santificação e pregação desse reino. E isso é maravilhoso, porque não é sobre aceitar a Jesus, vou para a igreja e vou sentar no banco lá no fundo. Você está fora do propósito, deixa eu lhe dizer. O propósito de Deus é transformar a tua vida e te usar para que a palavra que você pregue transforme vidas. E a gente precisa entender isso. Ah, mas eu sofro. Todos sofreram. No mundo tereis aflições. E a aflição não parou a igreja. Tem um hino que é muito cantado, né? Que o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, porque a igreja, os que entraram pela porta estão no caminhada de santificação com Deus, de intimidade com Deus. Eles andam, a igreja, essa igreja que nós lemos aqui, ó, em 1 Pedro, volta correndo, porque como uma boa pregadora não posso, né, deixar aí o texto inicial, né? Em 1 Pedro, a gente vai ver quem é essa igreja eleita. Quem é essa igreja eleita? Essa igreja que é sacerdócio real, essa igreja que tem acesso ao Pai, que não fica no 6 horas. E as meninas já me conhecem muito bem, né? Tem pessoas que estão dentro de templos só pedindo que os outros sejam seus intercessores e ainda não compreenderam que nós somos sacerdócio real. Nós estamos neste lugar de validados pelo próprio Deus através do sangue de Jesus, de chegarmos a Ele, né? Então, é muito bom ter intercessores, isso é maravilhoso, mas isso não vai invalidar o seu posicionamento, né? Então, quando essa igreja compreende, e não é todo que diz Senhor, Senhor, que é a igreja, né? E aí vale uma autoavaliação, temos sido igreja, eu tenho sido, você tem sido, né? E aí ele vai dizer, olha, vocês são chamados para o ministério da reconciliação. Vão, preguem a palavra, anunciem em todos os lugares. A igreja primitiva fez isso. A igreja, né, o evangelho chegou até nós porque muitos testemunharam dessa palavra. E aí a gente vê a samaritana sendo transformada, o gadareno sendo transformado, Paulo sendo transformado, Filipe sendo transformado, Pedro, Maria, Lídia, tantas pessoas que eu poderia, a sua vida, a minha vida, não paralisa no passado, né? Jesus tem vida nova para nós, então a gente avança como igreja. Eu compreendi, eu aceitei o convite, eu tenho caminhado com seriedade e o propósito é o céu. O meu propósito primeiro é alcançar o céu. E Paulo vai dizer, olha, você que está de pé, cuidado para não cair. Então, a gente tem que estar pregando a palavra de Deus e cuidando para não cair. Ensinando as pessoas, cuidando para não cair. Evangelizando, cuidando para não cair. Sabe? Então, como é que a gente cuida para não cair? Vigiando em todo o tempo. Estando revestidos da armadura de Deus. E sabendo que a vida do crente não é um morango. Não é fácil a vida do crente. Então, a gente tem que parar de ser murmurador. Ai, Deus não está comigo porque a minha situação financeira. Deus está com você, minha filha. Meu filho, né? Tem rapazes aqui também. Deus está com você. Se hoje você morrer, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não se apega a essa terra, né? Passa por aqui, né? Como filho de Deus, em passagem.
em passagem. E agora nós somos porta-vozes. Então, nós estamos cuidando para não cair, estamos cuidando do nosso relacionamento com Deus, estamos entendendo que tem um céu preparado para mim e para a sua vida, porque somos sacerdócio real, nação santa, temos o propósito de ser este povo separado e precisamos ser porta-vozes do reino. Então, estamos colaborando nessa missão que é do próprio Deus, na missão de resgatar o pecador para novamente tornar-se uma nação santa, um povo adquirido. E não somos deste mundo, mais uma vez. Jesus vai dizer em João, capítulo 14, abra sua Bíblia aí, já estou terminando. João, depois eu posso mandar todas as referências para a Adriele, aí vocês pedem a ela no direct, e ela manda para vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, para a gente ir para as considerações finais, se você tem dúvidas. Irmã Eliane, eu estou perdida. E sobre dons, irmã Eliane? E sobre se Deus me chamou para o ministério da palavra? Gente, dons são dados pelo Espírito Santo. Quando a gente já está posicionado, ele olha, não, este porta-voz do reino precisa de capacitação. Então, eu vou ver. O ambiente que ele está precisa de quê? Aí ele vai nos dar o dom da cura, o dom do ensino, o dom da palavra. Ele vai nos dando e nos levantando para esse ministério. Ministro quer dizer servo. E servo é aquele que serve, é o menor. Então, não se preocupem. Estejam tão envolvidos com Deus ao ponto de repente, você orar por alguém, ver aquilo, alguém curado, e você vai ficar maravilhado, viu? Porque é isso que acontece. Você vai ficar, meu Deus, não é que a pessoa foi curada mesmo? Você mesmo não vai acreditar e vai novamente se converter. E aí Deus vai dizer, não, você está caminhando comigo, então eu estou dando para vocês. Ai, Eliane, será que Deus me chamou para ser pastor, pastora, cantor, cantora? Deus te chamou para ser sacerdócio real. Se preocupe primeiro em ter relacionamento com Ele, orar, jejuar, e ler a palavra e se envolver falando dEle. E a capacitação e a separação virá no tempo certo por Ele. E isso é muito interessante porque Paulo, ele tem o seu encontro de conversão, quando vocês abrem aí, João capítulo 14, a partir do 19, Paulo, ele tem o seu encontro de conversão ali com Deus e ele fica um tempo aprendendo. Ele fica um tempo aprendendo. E aí até que o Espírito Santo diz, olha, ora por Paulo que eu vou separar ele para uma missão específica. Vocês estão entendendo? O problema é que a gente já quer agir. Não conhecemos a Deus o suficiente, não fomos capacitados por Ele, ficar aí em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Conhecer somente a palavra não é o suficiente. A gente precisa ter poder do céu. Precisa ter poder dado por Deus. E aí, os discípulos caminharam com Jesus, conheciam sobre milagres, mas Jesus disse, olha, não vão para a ação sem estarem revestidos de poder. E eles foram obedientes, porque quando a gente entra pela porta, num processo de conversão, a gente começa a obedecer sem questionar. Se você ainda está questionando, você precisa conhecer mais a Deus, Precisa conhecer mais a Deus. E agora a gente precisa de poder. E quando essa capacitação do céu vier, minha filha, meu filho, quando a gente abrir a boca, vai ser gente se convertendo, vai ser coxo andando, vai ser milagre acontecendo, vai ser porta que não existia sendo aberta, porque é sobre Deus agir através de nós. Então a gente precisa primeiro se capacitar para depois se preocupar com colocação. Olha o que o Espírito Santo faz com Filipe logo depois desse movimento aí de ser cheio de poder. Filipe vai até determinado lugar, porque lá tem um eunuco que está lendo as escrituras e não está entendendo. Aí Filipe vai. E chega lá, não é que tem um eunuco mesmo. Aí ele ensina, explica a palavra para o eunuco compreende. Olha o poder de Deus. Se o outro compreende a palavra e o coração é convertido, não é sobre mim, é sobre o poder de Deus que foi manifestado através de mim quando preguei a palavra, tá entendendo? E aí agora, gente, e foi algo sem palco, foi algo com muito suor, porque Filipe correu atrás da carruagem do eunuco,
até alcançá-lo e fazer aquilo que Deus fez. Às vezes a gente está muito acostumado a palco, né? E Deus está nos chamando para um trabalho de pé no chão, de poeira. E a gente fala, ai Deus, por quê? Deus às vezes não tem púlpito para nós. Deus vai ter secreto, vai ter aqui uma live, vai ter uma visita no hospital, vai ter uma visita numa casa, vai ter um evangelismo de rua, que poucos vão ver, ou somente aqueles que estão envolvidos verão, né? E nem saberão quem é você, mas qual é a importância de saber quem somos nós? O importante é que o nome de Cristo seja proclamado e glorificado através de nós. E agora, o Filipe, ele foi enviado para isso. Depois o Espírito Santo trouxe ele de volta para outras abordagens missionárias. Então é isso que a gente precisa entender. Abriram a sua Bíblia? Foi muito boazinha, dei tempo para vocês abrirem. João capítulo 14, já nas últimas considerações, né? João 14, a partir do versículo 19, diz assim. João 14, a partir do 19, diz: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis. Gente, o que é isso? É sobre o propósito maior. Jesus está anunciando que ele vai para o Pai, mas que nós, em pouco tempo, estaremos com ele e vamos vê-lo. Olha só, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Ele tem para nós vida eterna. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Propósito inicial, relacionamento íntimo com Deus, o jardim devolvido para nós. Nós amamos a Deus e ele nos ama. E existe aí uma revelação de filho para pai, porque essa aliança foi feita. Qual é o propósito maior de Deus para a sua vida? Volta ao começo. Aceita Jesus, aceita o chamado, entenda que esse caminho, que para muitos vai ser doloroso, né? Hoje tem muitos cristãos sendo perseguidos, não tem essa ferramenta, né, de proclamação do evangelho, sequer podem carregar a Bíblia, né? Tem muitos cristãos chorando e morrendo, mas não negam a Jesus, porque passaram pela chave da conversão e sabem que existe algo maior, que é o céu. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida e o trono à direita do meu Pai. Que Deus te abençoe, que essa palavra faça morada em você, faça uma revolução dentro da sua mente e do seu coração. E que você, como eu, Paulo e tantos outros, torne-se louco para o mundo e amado do Pai. Amém? Eita, glória! Isso!